Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. A gente vai aguardar aí mais um minutinho, o pessoal está entrando e já iniciamos a capacitação, tá ok? Pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Luísa, sou bibliotecária da UDESC. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai dar início, então, a uma capacitação ofertada pela Biblioteca Universitária da UDESC no nosso projeto BU Capacita. Esse projeto ele foi pensado justamente para atender a demanda da nossa comunidade durante esse período de isolamento social. Lembrando vocês que as nossas capacitações estão sendo divulgadas nas mídias sociais, por e-mail, e no site da Biblioteca Universitária a gente tem também um menu agenda que vocês podem estar consultando as próximas capacitações. Todas as capacitações são gravadas e disponibilizadas também no nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguiu assistir alguma capacitação, você pode acessar lá o nosso canal e a capacitação de hoje também ficará salva lá. Tá? As orientações para emissão do certificado de hoje vão ser enviadas posteriormente por e-mail, tá? Agradeço vocês que estão aqui nos acompanhando. Agora eu dou boas-vindas, então, a Aline Bastos. Vou apresentar a Aline, ela é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC, Rio de Janeiro, e pesquisadora na área de internacionalização de empresas. Além disso, ela é analista de capacitações, especializada nas soluções multidisciplinares da Elsevier, Science Direct, Scopus e Mendeley, atendendo instituições acadêmicas e corporativas no Brasil e no Peru. Hoje a gente encerra, então, a terceira capacitação, né, ofertada em parceria com a Aline, a capacitação do Mendeley, já foi ofertada outras duas anteriores, que vocês podem estar acessando no nosso canal do YouTube, como eu já mencionei. Aline, então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda, e a partir de agora, fique à vontade aí para fazer a sua apresentação. Oi, Luísa, boa tarde, um prazer estar com você e, claro, com a comunidade acadêmica UDESC, nessa terceira e última sessão, onde a gente vai abordar um pouquinho do Mendeley. Tivemos duas sessões anteriores muito produtivas, foi muito bom estar com vocês, e hoje a gente encerra, então, com chave de ouro apresentando o Mendeley. Antes de eu começar, né, a Luísa já me apresentou, eu queria testar duas coisinhas com vocês. Queria que vocês, por gentileza, utilizassem o chat para me informar se vocês conseguem me escutar. E eu agora vou começar também a compartilhar a tela, e aí vocês já podem falar se vocês também conseguem visualizar a minha tela, tá? Muito importante que vocês estejam me escutando bem e visualizam a minha tela compartilhada para que a gente possa estar na mesma sintonia. Maravilha, perfeito. Então, várias pessoas já interagiram, já disseram que tá tudo certo, maravilha. E também queria dar uma orientação para vocês a respeito das perguntas. Eu vou pedir que vocês gentilmente coloquem as perguntas de vocês não no chat, mas num botãozinho específico que a gente tem aqui no Zoom chamado Q&A. Se você der uma olhada nas opções de comando aí que vocês participantes têm no Zoom, vocês têm um botão chamado Q&A, que o símbolo dele são dois balõezinhos de diálogo. Vou pedir gentilmente, então, que vocês coloquem as perguntas no Q&A. Para o apresentador, é muito melhor quando vocês colocam no Q&A, porque as perguntas ficam mais organizadas do que se estivessem no chat, tá
bom? Então, não se esquece de colocar a sua pergunta no Q&A, tá bom? Quero comentar com vocês o seguinte, que essa sessão, né, vai ofertar a vocês um certificado. A gravação, como a Luísa falou, vai ser disponibilizada com a Udesc, e aí vocês vão poder depois acessar nos portais indicados, tá? E eu vou deixar com vocês também um material para que vocês tenham um PDF completinho, com todas as indicações de onde clicar, onde clicar para fazer tal coisa, como fazer tal coisa no Mendeley, tá? Vai ficar tudo bem direitinho para vocês. No final, eu comento para vocês como que vocês vão ter acesso ao certificado e a esse material, combinado? Vamos lá, então. A gente vai começar, então, conversando sobre o Mendeley. Eu quero começar com um pouquinho de tom teórico, tá? O que é o Mendeley? O Mendeley, ele é um gestor de referências e ele te permite, então, armazenar e organizar referências e documentos numa biblioteca pessoal sua. Só que, ao mesmo tempo, o Mendeley é uma rede social com fins exclusivamente científicos e acadêmicos, que está reunindo hoje aí um pouco mais de 11 milhões de usuários, onde você pode se conectar com os seus pares, então pessoas, pesquisadores que têm o mesmo interesse de pesquisa que você, onde você consegue verificar oportunidades de fomento, onde você consegue encontrar oportunidades de trabalho na área de ciências, tecnologia, onde você consegue, então, interagir com outros pesquisadores, tá? Então, o Mendeley tem essa característica dual. É muito importante que vocês saibam também que o Mendeley, ele não tem uma relação com a CAPES. Quero dizer, o Mendeley não é assinado pela CAPES. Na verdade, o Mendeley não é assinado por instituição alguma. O Mendeley já foi um produto que a Elsevier vendia, então, para as instituições. Hoje não funciona mais dessa forma. Ou seja, o Mendeley é uma solução gratuita onde todos os usuários, né, todas as pessoas podem ter uma conta Mendeley, que vai dar direito, então, a usufruir dos Mendeleys, tanto, né, nessa característica gestor de referências, quanto na característica rede social. E o que essa conta Mendeley prevê? Ela prevê que você possa, então, armazenar 2 GB na tua biblioteca. Ela prevê que você possa compartilhar 100 megas nos grupos e que você possa criar grupos, tá? Só que na questão grupos, essa conta gratuita tem uma restrição a respeito da criação de um tipo de grupo. Vou falar assim de maneira mais ampla e depois, quando eu estiver falando dos grupos, aí eu detalho isso melhor. Bom, só para que você já tenha uma noção geral do que a conta Mendeley oferece a vocês. Bem, o Mendeley, ele se apresenta para vocês em 3 versões, tá? Nós temos uma versão web ou online, você pode chamar de uma dessas 2 formas, que ela é acessível por meio do site www.mendeley.com. Tanto aqui na porta de entrada dessa versão web. Na versão web, você vai ter acesso à sua biblioteca, da mesma maneira como você tem nas outras versões, tá? Só que a diferença é que nessa versão web, você consegue experimentar o contato com o Mendeley nessa característica dele, rede social. Além disso, a gente tem uma segunda versão, que é a versão desktop, que eu vou colocar aqui agora para vocês olharem. Essa versão desktop é a versão programa de computador, que a gente faz download então para o computador, instala na máquina e temos a nossa biblioteca instalada no nosso computador. Essa versão desktop é que tem e reúne, melhor dizendo, todas as possibilidades do Mendeley como um gestor de referência. Então, todas as funcionalidades do Mendeley como um gestor de referências eu encontro nessa versão desktop. E como o nosso norte hoje, né, de conversa sobre o Mendeley vai ser nessa perspectiva, então, gestor de referências, a gente vai se aprofundar bastante nessa versão desktop. Temos, então, também uma terceira versão, que é a versão mobile, que é a versão aplicativo para telefone, que você vai lá na Play Store ou você vai lá na App Store, dependendo aí de qual é o sistema do teu smartphone, você faz download do Mendeley, instala ele e no teu smartphone você vai ter acesso também à sua biblioteca, tá bom? Então,
Então, temos 3 versões nos quais você pode utilizar o Mendeley. Lembrando que para utilizar as 3 versões, você vai usar a mesma conta, tá? Esses dias foi uma dúvida que surgiu num dos webinars de Mendeley. E aí, algumas perguntas são interessantes e eu já respondo, dou informação para vocês antes da pergunta surgir, tá bom? Com a mesma conta, você vai fazer login em todas as versões. Para utilizar o Mendeley, eu preciso de uma conta. Tá? Se vocês acompanharam, né, os treinamentos anteriores que nós tivemos a respeito de Science Direct, Scopus, vocês muito provavelmente devem lembrar que eu disse que para acessar o conteúdo assinado pela CAPES, que está lá em Science Direct, vocês precisam utilizar um acesso remoto ou fazer o acesso a Science Direct diretamente da universidade. Para acessar a Scopus, precisa acessar diretamente da universidade ou fazer um acesso remoto. E eu disse que vocês não precisavam de uma conta de login associada a Science Direct e a Scopus para acessar o conteúdo. Com o Mendeley é diferente. Eu preciso sim de uma conta de login. Só que presta atenção, a Elsevier, ela trabalha com um modelo de cadastro único para suas plataformas e soluções. Portanto, se eu tenho uma conta de login associada à Embase, ou uma conta de login associada a Scopus, ou associada a Science Direct, eu vou pegar essa mesma informação de e-mail e senha que eu logo em Scopus, em Embase, em Science Direct, e vou fazer o meu login no Mendeley, tá? A ideia é que a conta seja criada uma única vez por meio de uma única plataforma ou solução e você vá replicando, então, essa informação para fazer login também nas outras plataformas e soluções, certo? Nessa página inicial da versão web, a gente tem algumas opções importantes. A gente tem a opção, então, o caminho para a criação da conta. Se você, então, não tem nenhum login associado a nenhuma solução à plataforma da Elsevier, aí sim você vai ter que criar sua conta. Você pode criar sua conta aqui nessa página de entrada da versão web. Só que além dessa opção de criação de conta, e lá no canto superior direito ela se repete, apresentando também a opção de login, a gente tem uma opção chamada Download. Essa opção Download é o caminho para que nós façamos download do Mendeley Desktop, que então é aquele Mendeley programa de computador que eu mostrei para vocês. Bom, vocês vão pedir para fazer o download do Mendeley Desktop de acordo com o sistema operacional Load e instala no computador de vocês. Quando vocês fizerem isso, lá na área de trabalho de vocês, vocês vão encontrar um ícone do Mendeley. O meu eu arrastei faz algum tempo para essa barrinha aqui ao lado do menu iniciar, ele ficou aqui. A questão é a seguinte, se você está começando a utilizar o Mendeley agora, ou se você já utiliza, mas não tem o costume de pedir para que sejam guardadas as suas informações de e-mail e senha, né, para fazer um login instantâneo, aí então você sempre que clicar no ícone do Mendeley vai precisar informar esses seus dados de e-mail e senha desse login para que a sua biblioteca se abra, certo? E aí sim, dadas essas informações que eu já fiz anteriormente, a gente vai encontrar a minha biblioteca, tá bom? O que eu quero fazer com vocês? Eu quero alimentar essa biblioteca. Só que eu vou dividir essa parte em 2 etapas. Na primeira etapa, eu quero alimentar essa biblioteca com documentos que eu já tenho um arquivo no meu computador. Então, mais ou menos é o seguinte, eu acessei em algum momento lá a plataforma de textos completos, por exemplo, e encontrei um texto completo que me interessou, eu fiz o download do documento em formato PDF e tenho ele no meu computador. E tendo esse arquivo no meu computador, eu quero enviá-lo para a minha biblioteca Mendeley. Na segunda etapa, eu quero te mostrar como a gente vai alimentar essa biblioteca Mendeley sem necessariamente ter que baixar o documento, tê-lo então no nosso computador. Como que sem baixar o documento eu posso fazer o envio dele para a biblioteca Mendeley. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Só que eu dei uma verificada aqui, eu tenho 4 perguntas no QA, então eu já vou logo responder para não ir acumulando e em seguida a gente faz esse processo de inserção desses documentos na biblioteca Mendeley, tá bom?
Orestes me pergunta, como faço para cadastrar um estilo de norma no Mendeley? Por exemplo, tem várias normas da ABNT cadastradas por diferentes instituições. Então, Orestes, a linguagem de programação que é utilizada pelo Mendeley para os estilos de citação se chama CSL Editor, tá? O caminho para que você consiga fazer um input, né, chegar então nesse editor e faça o input de um outro estilo, seria o seguinte, tá? Aqui no Mendeley Desktop, você poderia ir no menu View, tá? Que é visualizar. Você vai ter uma opção chamada Citation Style, que é estilo de citação. Ele te dá alguns estilos de citação já pré-instalados que eu tenho. E você iria em mais estilos, em More Styles. Feito isso, se abre uma caixinha para você. Nessa caixinha a gente tem 4 abas. Na abinha About, sobre, tem aqui a informação sobre o CSL Editor e tem o caminho para que você possa fazer o acesso a ele, claro, inserir um novo estilo, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo de inserção de um novo estilo, a minha indicação é que você mande um e-mail para a equipe de suporte do Mendeley, equipe técnica, que é suporte@mendeley.com. Tô colocando no chat, tá? Que você vai poder, então, consultar essa equipe. Eles devem ter, provavelmente, uma informação mais detalhada de como fazer esse input de um novo estilo, tá bom? Orestes também me pergunta qual a diferença da conta gratuita e conta paga no Mendeley. Então, não tem uma conta gratuita e uma conta paga, tem uma única conta que é gratuita, tá? O que a gente tem de pago no Mendeley é a possibilidade de expansão desse armazenamento. Eu tenho plano, se não me falha a memória, tá? De 4 gigas, planos de 10 gigas e de 100 gigas. Aí você tem uma assinatura mensal, igual quando você paga por esses serviços, né, de streaming, tipo Netflix, Spotify, etc. E aí você pode pagar para ter, então, essa expansão, tá? Vou mostrar para você um caminho para uma outra coisa daqui a pouco, e aí eu vou te mostrar lá, aqui do ladinho dessa outra coisa que eu vou te mostrar, a gente tem um caminho para acessar essa possibilidade de verificar as contas, né? Essa expansão para fazer um premium nessa conta, tá bom? E aí eu já também peguei e respondi a pergunta da Amanda aqui nesse mesmo sentido, tá bom? Eunir me pergunta, existe versão desktop para Linux? Sim, Eunir, tá aqui, ó. Você vai clicar aqui lá, na hora de fazer o download do Mendeley, você vai clicar em Mendeley Desktop para Linux, tá bom? E aí você vai conseguir fazer o download compatível com Linux, tá bom? Orestes me perguntou por que nas referências eu não consigo fazer uma edição manual da referência, já que nas citações eu consigo essa edição manual, por exemplo, incluir a página. Eu vou falar isso melhor mais perto do fim, que é quando eu falo desse processo de escrita científica, tá, Orestes? Mas, em suma, você tem como fazer uma edição manual da referência na última versão. Por quê? Se você faz uma edição manual e você tem necessidade de depois inserir uma nova informação e tem que dar refresh para poder atualizar aquela informação manual que você fez, não fica mantida. Então, você pode fazer sim manualmente, mas tem que ser na última versão, tá bom? Vamos lá, então. Respondidas as perguntas, tá? E a gente vai voltar aqui no Mendeley para começar esse processo de inserção desses documentos. Você vai reparar o seguinte, que no canto superior esquerdo a gente tem uma barra de menus. Vocês vão reparar, conforme eu for mexendo aqui, conforme vocês forem utilizando o Mendeley, que a maior parte das opções importantes que vocês vão precisar, elas vão estar em 2 menus. No menu File, que é o menu Arquivo, e no menu Tools, que é o menu Ferramentas. A gente vai clicar no menu File, que é o menu Arquivo, e quando a gente clica nele, então aparece essa listinha com várias opções. Eu vou passar com vocês por algumas dessas opções, tá? Não vou ter condição de mostrar todas elas, porque é muita coisa para mostrar, muito detalhado, mas algumas coisas eu vou mostrar para vocês. Dentre elas, nessa listinha, a gente vai ter uma opção chamada Add Files, tá? Que significa adicionar arquivos. Eu vou clicar em Add Files.
E o que vai acontecer? Vai abrir para mim uma caixinha com as pastas do meu computador. Eu vou selecionar, então, a pasta onde está o documento que eu quero inserir para essa biblioteca Mendeley. E feito isso, eu vou inserir, né? Vou clicar, então, inserir esse documento, selecionando o documento que eu quero enviar para a biblioteca Mendeley. Por exemplo, pode ser esse aqui. E clico em abrir. E aí, o documento vem aqui em texto completo para minha biblioteca. Porque, claro, eu tinha texto completo, eu posso clicar tanto 2 vezes em cima do documento, ou somente uma vez em cima do símbolo de PDF, e esse texto completo, ele é aberto para mim, tá bom? Texto completo é esse que eu posso trabalhar de várias formas. Posso ler o texto completo nessa própria interface aqui do Mendeley. Posso marcar as partes importantes que eu queira, posso adicionar notinhas. Aqui em cima eu tenho uma barra de botões com vários comandos. Então, por exemplo, eu posso apertar esse botão Highlight e eu marco aqui essa partezinha que pode ser importante para mim, tá? Posso adicionar uma notinha. E aí eu digito aqui que isso é importante, por exemplo. E eu posso sair desse documento quando eu voltar nele daqui a 5 horas, amanhã, daqui a 3 meses, vai sempre estar marcada aquela partezinha que eu trajei e a minha notinha, tá? Essas são anotações privadas, só você visualiza. Bom, envio de um documento para essa biblioteca, já tendo o arquivo no computador. Uma outra forma de fazer isso, né, que é uma outra maneira de fazer isso no caminho um pouquinho só mais curto, é utilizando a barra de botões com o botão Add, que é o botão adicionar, que ele tem o símbolo de uma folhinha de papel com o símbolo de mais. Eu vou clicar, então, no centro desse botão Add, vai abrir de novo, então, aquela mesma caixinha com as pastas do computador. Eu seleciono o documento que eu quero, tá? E clico em abrir. Mas antes de clicar em abrir, quero só chamar a tua atenção para o nome desse arquivo aqui, tá? A gente já vai conversar sobre isso. Eu selecionei o documento e clico em abrir. Mais uma vez, o documento veio aqui para a minha biblioteca. Eu posso clicar no símbolo do PDF ou 2 vezes sobre o documento. E aqui eu tenho acesso ao texto completo, tá? Bem, lembra que eu te pedi para ter atenção ao nome daquele arquivo? Quando a gente faz o download de um documento, né, em texto completo das plataformas, os documentos eles vêm com esse nome de arquivo estranho. No caso, aquele meu nome de arquivo tinha ali uma combinação de uma série de números e às vezes tem algumas letras, tá? E que quando eu fiz o envio desse documento para o Mendeley, vocês devem ter reparado que o documento ganhou título, ganhou autores, ano, onde foi publicado. Por que isso aconteceu? O Mendeley faz o trabalho de extrair automaticamente os metadados do documento. Então, ele extrai, lê e te apresenta. Os documentos, quando colocados na tua biblioteca, eles vêm com os metadados. Inclusive, se você clicar uma vez sobre qualquer documento nessa biblioteca, você vai verificar que no lado direito, a gente tem uma caixinha com esses metadados que foram lidos, que estavam lá, que foram inseridos no momento de criação do PDF. Algumas vezes acontece de ter uma inconsistência ou uma ausência de alguma informação nos metadados. Por que isso acontece? Lá no momento de criação do PDF, no processo editorial, pode ter acontecido uma falha. Ou seja, alguém esqueceu de colocar uma informação dos metadados, ou a informação foi colocada, mas incompleta ou incorreta. E aí, quando o Mendeley for extrair esses metadados, ele vai ler da maneira como está escrito ali nesses metadados. Ele não faz nenhuma modificação. Então, por isso que pode ser que em alguns documentos que você envie para a biblioteca, venha alguma informação de metadado faltando ou errada. Se isso acontecer, é muito importante que você saiba que é necessário corrigir. Por quê? Essa informação dos metadados que são utilizados nas macros do plugin do Mendeley, lá no processo de inserção, destacação e criação das referências no editor de texto. A gente vai fazer isso mais para frente. E
Se tiver alguma informação errada ou incompleta, isso vai refletir lá na minha citação inserida, na minha referência inserida. Por isso que é muito importante que vocês vejam se está tudo certo, tá? E se não estiver, corrigir. Ah, Aline, eu vi que o documento que eu acabei de fazer a inserção veio com uma informação errada. O que eu vou fazer? Clica uma vez sobre o documento, acessa aqui essa areazinha dos metadados que está no canto direito e corrige. Todos os campos aqui, ó, eles são editáveis. Então, você pode corrigir. Por exemplo, vamos supor que esse documento tá 2019. Eu poderia vir aqui, apagar esse 20 e botar 19. Poderia sair desse documento e vocês vão reparar que esse documento agora ficou com 2019. Se eu for inserir citações e depois inserir as referências, e nesse rol tiver esse documento, ele vai constar que o ano do documento é 2019, tá? Deixa eu corrigir aqui para não ficar errado. Só troquei para mostrar para vocês esse procedimento, tá bom? Muita atenção a isso. Queria mostrar para vocês que a gente tem a possibilidade também de fazer o envio de documentos para a biblioteca sem ter a necessidade de efetivamente fazer o download do documento para o computador. Como vamos fazer isso? Nós vamos utilizar um recurso que é uma extensão chamada Web Importer. O que acontece? Vocês estão vendo que eu estou aqui no Google Chrome, que é o meu navegador, e no canto superior direito do Google Chrome, eu tenho um símbolo do Mendeley, que é o Web Importer, que é essa extensão que me ajuda a alimentar a minha biblioteca sem que eu tenha que baixar o documento para o meu computador. Como que eu obtive esse Web Importer? Quando a gente estava lá na página inicial, então, na página de entrada da versão web, lá no www.mendeley.com, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode descer essa página como se nós fôssemos ler alguma coisa que está mais embaixo, tá? Você vai descendo um pouco a página e você vai reparar que em um determinado momento vai descer uma abinha, ó. Desceu. E nessa aba, a gente tem algumas opções. Dentre elas, temos a opção Reference Management, que é gestor de referências. Eu vou clicar em Reference Management e aqui eu vou ter uma área onde eu tenho tudo que é exposto para mim, tudo que é possível adicionar ou instalar com o Mendeley, tá? Quando me perguntaram a respeito de, Aline, como é que eu sei como poder fazer a expansão desse armazenamento? Você vai ter essa informação aqui nessa opção chamada Premium, tá? Não era isso que eu queria mostrar o Web Importer, mas só aproveitar que eu tô aqui, tá? E aí você pode fazer o login, faz login com a sua conta Mendeley, ninguém vai te cobrar nada ainda não, tá? Depois que você fizer o login, ele vai te apresentar os planos para fazer, então, essa possível expansão, tá bom? O que eu queria mostrar aqui é que uma das opções, além do Premium, se chama Web Importer. Você vai clicar em Web Importer e vai ter uma opçãozinha para obter o Web Importer. Ele já reconheceu que eu estou no Google Chrome, por isso que ele me oferece para obter o Web Importer para o Google Chrome. O Web Importer, ele é compatível com uma série de navegadores. Os únicos navegadores que nós não temos essa compatibilidade são Internet Explorer e Safari. Os demais, todos são compatíveis com o Web Importer. Você vai clicar em Get Web Importer, no caso da para Chrome, porque ele já reconheceu que eu estou no Chrome. E, no meu caso, quando eu estou no Chrome, eu vou lá para Chrome Web Store. E na Chrome Web Store, eu vou ter um caminho para que eu possa, então, adicionar essa extensão. Tá para mim aqui no botãozinho azul, remover do Google Chrome, porque no caso eu já tenho essa extensão adicionada. Você vai seguir esse caminho, ele é muito simples, passo a passo, é muito fácil, e rapidamente você vai conseguir também adicionar o Web Importer. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai acessar, então, uma página onde tenha um texto completo em formato HTML, tá? Deixei separadinho aqui uma página do Science Direct, que é a plataforma de textos completos de Elsevier, onde eu tenho um texto completo, tá? Nesse formato HTML. E o que eu posso fazer? Tendo o texto completo aberto, ele é meio grande, mas é o texto completo, a gente vai clicar no Web Importer, que a gente já, então, fez a adição.
vocês vão fazer na casa de vocês depois. Você quer a informação, tá, sobre esse documento. Como eu já estou logada no Mendeley, ele já fez o reconhecimento da minha conta, mas não se assusta não se ele te pedir para logar, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tendo recuperado a informação, a referência desse documento, inclusive o PDF, você pode pedir para adicionar, você pode pedir para adicionar esse documento lá na sua biblioteca, tá? Basta você simplesmente clicar depois no botãozinho Add. Ele já fez aqui para mim o envio do PDF e da referência, tá? Porque eu já tinha feito o teste antes direitinho, que ontem estava com uma inconsistência, por isso que ele já determinou que mandou o PDF, a referência para mim, tá bom? Mas você entrou no texto completo, seleciona o Web Importer e depois pede para adicionar. O mesmo vai acontecer se você tiver numa página da web, por exemplo, estou aqui na página do Jornal do Brasil, e aí a gente tem aqui uma notícia. Estou com essa notícia aberta, como se eu fosse ler, né? E quero ter a referência dessa notícia lá na minha biblioteca Mendeley. Abri a notícia, clico no Web Importer, ele vai reconhecer a referência, tá? Sempre que é referência da página da web, ele nunca marca a caixinha, tá? Ao lado da referência. Então, você marca a caixinha e aí você pede para adicionar. E aí ele vai mandar para você a referência, tá? Toda vez que você fizer o envio do documento para o Web Importer, ele automaticamente vai chegar lá no seu Mendeley Web, na biblioteca no Mendeley Web. Para aparecer de imediato no Mendeley Desktop, é preciso que você sincronize, tá? Então, você vem no Mendeley Desktop, pede na parte da seção de botões, seleciona o botão e pede para sincronizar, e ele vai trazer para você, de igual maneira, esses documentos, tá? Ou se você simplesmente sair do Mendeley Desktop, quando você voltar, toda vez que você abrir a biblioteca Mendeley, ele vai sincronizar automaticamente e os documentos vão aparecer para você, tá bom? Deixa eu organizar direitinho aqui por adição e vocês vão ver que, ó, aquele mesmo documento chegou aqui, ó. Vendas no varejo do Brasil avançam 8%, e o documento é o mesmo, a mesma notícia que a gente tinha aqui. Bom, então ficam aí esses recursos para vocês alimentarem a biblioteca de vocês. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de perguntas no QA. Luciana me pergunta. Oi, Aline. Oi, Luciana. Eu baixei o Mendeley para usar no desktop e pergunto usuário e senha. Tem que cadastrar no site? Sim, Luciana. Se você não tem nenhuma conta de login associada a nenhuma solução da Elsevier, tá? Você vai ter que cadastrar sim, tá bom? Oreste está me falando o seguinte, além de conferir os metadados, é bom conferir se o tipo de documento, livro, se é livro, se é capítulo, se confere isso mesmo. Sim, essa informação vocês podem verificar aqui propriamente nos metadados, em título e autores, você consegue ter a informação de qual é o tipo de documento, inclusive modificar se for o caso, tá? Amanda me perguntou, tem extensão para o navegador Opera? Não achei. Então, Amanda, eu tinha essa dúvida, se tinha ou não tinha. Mas eu fui buscar lá na parte de suporte do site do Mendeley, eles me disseram que tinha sim essa extensão, tá? É uma informação agora de junho, eu acho. Bem atualizada. Se você não achou, te indico pessoal técnico para ver que de repente, às vezes acontece de por eles estarem mexendo em alguma funcionalidade do Mendeley, algo fica inativo por algum tempo, até eles resolverem, tá? É aquela mesma coisa do resolve um problema, às vezes essa resolução desse problema faz com que uma coisa fique indisponível. Então pode ser um caso desse. Mas o que estava constando lá, tá? É que funcionava para o Opera, tá bom? Então, a minha indicação para você e para a Caroline, que me perguntou mesmo, é que converse lá com o Mendeley suporte, tá bom? Pronto. Perguntas respondidas, vamos seguir. Seguinte, aqui eu mandei uma série de documentos digitais, né, para essa biblioteca. Eu usei o Web Importer e mandei documentos que tinham um arquivo no meu computador. Como que a gente vai fazer se precisar fazer o envio de um documento para essa biblioteca
sendo que eu não tenho o documento em formato digital. Então, supor, por exemplo, eu quero ter a referência de um livro, que eu tenho esse livro físico, está na minha mão, eu estou folheando, e assim, não tem como arrastar para o computador. Para fazer essa inserção dessa referência, eu vou ter que utilizar o recurso de inserção manual. Onde eu vou encontrar isso? Lá no menu File, a gente vai ter uma opção chamada Add Entry Manually, que significa adicionar a entrada manual. Eu vou clicar em Add Entry Manually e a gente vai ver uma caixinha, tá? Essa caixinha permite que você insira manualmente os metadados para que você possa compor a referência desse documento na sua biblioteca main. Então, você vai vir aqui, vai escolher o tipo de documento. No meu caso, eu tinha dito livro, né? Então, eu selecionaria livro e manualmente eu iria preenchendo essas informações. Quando eu terminar, aí eu clico em Save. Tudo fica muito fácil quando o documento tem uma identificação digital numérica, tipo o DOI, tá? Porque se eu tenho o DOI, eu consigo informar esse DOI, buscar esse DOI e as informações são preenchidas para mim. Vou te mostrar. Aproveitar que eu estou lá com o Science Direct aberto, deixa eu pegar um documento e abrir um outro documento só para copiar o DOI dele e te mostrar esse processo, tá? Então, vou pedir para entrar nesse documento. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu copiei esse DOI e aqui eu vou lá, como é um artigo, né? Tá confirmando, é um artigo. Eu vou, então, selecionar o tipo de documento correspondente, que é artigo, que é Journal Article. E aqui, lá no campo DOI, eu vou colar esse DOI. Se eu tivesse uma dessas duas outras identificações, também me serve, tá? Colei o DOI, aqui a URL toda, tá? Do DOI. Clico nessa lupinha que aparece. Então, ele vai puxar para mim as informações, tá? Desse documento. Quando eu clico em Save, eu tenho a referência desse artigo aqui na minha biblioteca, sem eu ter precisado, claro, digitar tudinho, tá bom? Só para deixar claro para vocês que dá para fazer o processo ficar mais fácil, se você tem alguma identificação digital para esse documento, tá bom? Bem, vocês devem estar reparando que nesse documento, né, se vocês derem uma olhadinha aí nos títulos, eu tenho nessa biblioteca documentos assim de várias temáticas, tá? E eu preciso, né, organizar essa biblioteca. Como eu posso organizar essa biblioteca? Eu posso organizar a biblioteca compondo pastas. Aqui, nesse retângulo do lado esquerdo, eu tenho uma opção chamada Create Folder, que significa criar pasta. Para que eu crio pastas? Para organizar a biblioteca. Eu posso organizar a biblioteca em temáticas. Por exemplo, eu quero reunir numa pasta todos os documentos que são relacionados a uma disciplina tal que eu estou cursando. Ou esses outros documentos são relacionados aí ao meu referencial teórico da minha dissertação. E aí eu vou criando diferentes pastas e alocando diferentes documentos. Aqui, quando eu clico para criar uma pasta em Create Folder, eu dou o nome da pasta. Então, eu vou dar, por exemplo, dissertação, tá? Você dá o nome que for adequado para você. E depois que eu escrevi, digitei, melhor dizendo, o nome, eu teclo Enter no meu teclado. E a pasta é criada, tá? Como que eu posso abastecer essa pasta de documentos? Se eu tenho um documento que eu quero enviar para essa pasta e esse documento já tinha sido enviado para a Biblioteca Mendeley antes da criação da pasta, eu preciso arrastar esse documento para essa pasta. Por exemplo, eu tenho um documento aqui, ó, esse de 9 de junho, né, que ele já, obviamente, pela data, já estava na minha biblioteca antes de eu criar essa pasta, que eu criei agora com vocês. Como que eu faço para enviar esse documento para essa biblioteca? Eu vou selecionar esse documento clicando uma vez sobre ele, e quando eu clicar uma vez sobre ele com o botão esquerdo do meu mouse, eu vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado. Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, eu posso arrastar esse botão do mouse, que agora ele vai ficar escondido nesse símbolozinho que é uma bolinha azul com e uma folhinha de papel do lado, e vou arrastar até a pasta dissertação. Vai ficar aqui, ó, com uma linha preta envolvendo a pasta. Quando tem uma linha preta envolvendo a pasta, o documento está certinho em cima da pasta. E aí você pode soltar, então, o botão que está mantendo pressionado e o documento vem aqui para a biblioteca,
tá? O que não significa que o documento vai sair daqui de todos os documentos. Preciso que fique claro para vocês que quando eu faço o envio de um documento para a Biblioteca Mendeley, ele sempre vai estar em todos os documentos, tá? E esse espaço vai ser removido referente a esse documento uma única vez, quando ele entra na biblioteca. Se você vai reorganizar ele em outras pastas, em outros grupos, não tem qualquer problema. Você não vai ter o espaço sendo tirado 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes você realocar. Não acontece dessa forma, tá bom? Se você tiver um novo documento que você já quiser que quando ingressar para a Biblioteca Mendeley, ele já fique na pasta para te eliminar esse trabalho que você teria a mais de ficar arrastando, você pode clicar diretamente na pasta, selecionando ela, como se você fosse abrir essa pasta, e aí você usa tanto a opção File, Add Files, ou a opção Add para poder inserir um documento para essa pasta. Aí eu selecionaria o documento, eu fui pelo botão Add, né? Seleciono o documento que eu quero e clico em abrir. E o documento entra aqui direto nessa pasta, tá bom? Abaixo da opção de pastas, nós temos a possibilidade de criar grupos. Grupos têm o papel de ajudar no processo colaborativo. Então, se você quiser compartilhar referências ou o texto completo, dependendo do tipo de grupo, você pode sim compartilhar o texto completo, tá? Você vai criar um grupo. Eu tenho um grupo aqui que eu faço parte, tá? Vou mostrar para vocês, onde as pessoas que estão nesse grupo foram compartilhando referências. Mas é claro que eu posso criar um grupo. Tem a opção aqui mais embaixo, Create Group. Eu vou clicar em Create Group e aí eu vou dar as informações para criar esse grupo. Eu dou um nome para o grupo, tá? Pode ser, por exemplo, pesquisa em biologia, tá? É o nome que eu quis dar, você dá o nome que você acha mais adequado. Você pode dar uma descrição para esse grupo ou não, fica a teu critério também. Mas você tem que obrigatoriamente escolher um tipo de grupo. Que grupo que você vai escolher? Depende, vou te explicar as diferenças entre eles. Nós temos grupos públicos. Grupos públicos são grupos abertos, ou seja, todas as pessoas que fazem parte dessa rede Mendeley, que tem uma conta Mendeley, vão conseguir visualizar o que está sendo postado, compartilhado nesse grupo e também vai poder postar e compartilhar nele, tá? Mesmo que eles não sejam membros desse grupo. Nós temos um grupo de convidados, que segue sendo grupo público, só que tem uma diferença. No grupo de convidados, todos os usuários da rede Mendeley podem visualizar o que está lá dentro do grupo, tá? Mas eles só podem postar se eles pedirem para fazer parte do grupo e o administrador ou moderador do grupo for lá aprovar a entrada desse usuário. Aí sim, com a entrada aprovada, ele pode então começar a postar. Temos um grupo privado, que aí sim é um grupo fechado, onde só visualizam e só postam os membros que foram convidados pelo dono do grupo, tá? Com a conta Mendeley, a gente tem uma restrição a respeito dos grupos privados, onde vocês podem criar 5 grupos privados de até 25 pessoas. Como a gente tem essa restrição, os grupos privados eles se tornam um ambiente controlado, de modo que você pode compartilhar o texto completo por meio de um grupo privado, tá? Aline, se eu tentar compartilhar o texto completo no grupo público ou de convidados, não vai, só vai a referência, tá? O texto completo não aparece para essa outra pessoa que tiver, para essas outras pessoas que estiverem nesses grupos públicos ou de convidados. Elas só vão visualizar a referência, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, para criar um grupo, pode ser um grupo privado mesmo. Ele vai pedir que eu indique o e-mail das pessoas se eu queira convidar para esse grupo. Eu não preciso necessariamente colocar os e-mails delas agora, tá? Mas se eu não indicar esses contatos de e-mail agora, quando eu quiser fazer isso no futuro, eu vou precisar ir lá no Mendeley Web. Vamos voltar lá. Fazer o login na minha conta Mendeley. E depois que eu fizer o login na minha conta Mendeley, eu vou acessar então a opção de grupos. Vou mostrar para vocês. Vou acessar a opção de grupos. Só um pouquinho para eu fazer o meu login. E acessando a opção de grupos, eu vou escolher aquele grupo e aí eu posso fazer as modificações do grupo. Venho aqui, ó. Aqui é a visualização do Mendeley Web, tá?
eu iria vir aqui em grupos, aí, encontraria o tal grupo, clico no grupo, e aí eu posso mudar o nome do grupo, posso botar uma fotinha representando o grupo e posso convidar novas pessoas, tá bom? Bem, então deixa eu ocultar aqui, mesmo assim o grupo é criado. Então, se eu quero abastecer esse grupo com documentos, basta eu enviar os documentos para esse grupo da mesma maneira como eu te ensinei fazendo o envio para a pasta. Seleciona o documento, mantendo o botão esquerdo pressionado, e aí você puxa o documento para o grupo. E aí, estando com essa linhazinha preta envolvendo o grupo, o documento está certinho em cima dele e o documento fica aqui disponível no grupo. Todas as pessoas que eu convidar para fazer parte desse grupo, elas vão conseguir acessar esse texto completo, tá bom? De forma muito simples. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que a gente tem. Como fazer uma citação, meu artigo e trabalho, Laísa? Eu vou falar agora sobre isso nessa parte de escrita científica, tá? Vou te ensinar a fazer isso de forma fácil. Para fazer parte do grupo, Nayara me pergunta, é necessário que todos os convidados tenham conta no Mendeley? Sim, é importante que todos eles tenham conta Mendeley, tá bom, Nayara? Orestes me pergunta, eu consigo importar até quantos registros diretamente de uma base, por exemplo, Science Direct? 2.000 referências no formato RIS? Então, Science Direct eu nunca ouvi falar de uma restrição, muito provavelmente tem. O que claramente eu já ouvi falar de restrição, Orestes, é Scopus. Scopus é de 2.000 em 2.000, que me sugere que de outras plataformas Elsevier você também vai conseguir fazer de 2.000 em 2.000, tá? A exportação pode ser ampliada até 5.000 quando você usa APIs, tá bom? Mas, normalmente, da própria plataforma, você consegue exportar de 2.000 em 2.000, tá bom? Acho, então, que Science Direct deve seguir o mesmo modelo dos Scopus, que é, então, de 2.000 em 2.000. Vamos lá conversar, então, sobre a parte de escrita científica? O Mendeley, ele te ajuda no processo de inserção de citação e criação das referências, tá? Quando você associa um plugin ao seu editor de texto. Esse plugin, ele é disponibilizado, é possível de ser encontrado por você aqui no Mendeley Desktop, na barra de menus, no menu Tools, menu Ferramentas, e você vai encontrar uma opção chamada Install MS Word Plugin, tá? No meu caso, tá Uninstall, porque eu tenho o plugin já instalado. Se você tem o LibreOffice, vai aparecer para você Install LibreOffice Plugin. Você vai fazer a efetiva instalação, correspondente, então, com o seu editor. E feito isso, você vai, depois de ter instalado, aí você pode abrir o seu editor de texto, no meu caso, o Word. E aí a gente vai fazer uma simulação desse processo de inserção de citação e criação das referências, tá? Para isso, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar com uma visualização melhor para vocês. E eu vou colocar aqui um texto aleatório para a gente trabalhar um pouquinho. Inserir aqui um texto aleatório. A minha proposta é que a gente insira uma citação após cada uma dessas sentenças, tá? Depois que você instalou, então, esse plugin do Mendeley, aqui no Word, se você tem o Word, você vai no menu Referências e você vai encontrar o plugin do Mendeley aqui dentro desse menu Referências. Esse plugin se chama Mendeley Cite-O-Matic. Se você tem o LibreOffice, o seu plugin do Mendeley ele vai ficar aparecendo como uma aba solta, mais ou menos na altura, assim, do ladinho da folha em branco, tá? Como que eu vou fazer para inserir citações? Primeira coisa, todas as citações e referências a serem inseridas, elas são correspondentes a documentos que estão na minha biblioteca Mendeley. Então, todos os documentos têm que estar na biblioteca Mendeley. Não preciso que o texto completo esteja, preciso que, pelo menos, no caso, a referência esteja, tá bom? Vou inserir uma citação após a primeira sentença. Então, vou colocar o cursor do meu mouse após essa primeira sentença. E lá, então, no menu referências já está aberto aqui no meu Word. Eu vou focar o meu olhar nesse plugin do Mendeley e vou clicar no botão Insert Citation, que significa inserir citação. Clicando no botão Insert Citation, vai abrir uma caixinha. Não tem o menor problema ela ficar aqui onde ela está. Mas, geralmente eu tiro ela da frente para que vocês possam ver exatamente no momento que foi inserida a citação, tá? Nessa caixinha eu vou dar alguma palavra, algum termo que permita o Mendeley reconhecer qual é o documento que eu quero. Então pode ser uma palavra que
que eu tenha lembrado que tem no título, uma palavra que tenha no resumo, nas palavras-chave, ou o nome ou sobrenome de um dos autores, tá? Eu informo isso nessa caixinha. Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui um documento que tinha no título a palavra diabetes. Então, eu vou digitar aqui, ó, diabetes. Onde ele for encontrando diabetes no título, no resumo, ele vai me mostrando, tá? Eu vou procurar qual desses documentos é o que eu efetivamente quero. E aí eu quero esse documento aqui, ó. Tratamento médico de la diabetes mellitus, tá bom? Vou clicar sobre esse documento, que é o último que eu quero. Clico com o botão esquerdo do mouse sobre ele e depois eu clico em OK. E a citação é inserida. A gente está inserindo no estilo APA, 7ª edição, mas a gente daqui a pouco vai mudar de estilo, tá? Vamos de novo. Vamos inserir aqui uma segunda citação. Eu clico em Insert Citation e quero inserir uma citação aqui que eu lembro um dos autores do documento tinha o sobrenome Trindade. Então, eu vou digitar aqui, ó, Trindade. Eu encontro esses 3 documentos. Qual é o documento que eu quero? Ah, é o documento do meio. Maravilha. Eu seleciono esse segundo documento, clicando sobre ele, e depois eu clico em OK. E temos a citação inserida. Se eu quero fazer uma dupla citação, como que eu faço? Eu posiciono o cursor do meu mouse então, após a terceira citação, para inserir essa dupla citação ali, e clico em Insert Citation. Para compor uma dupla citação, como que a gente faz? A gente vai inserir separadamente as citações, tá? E depois nós vamos mesclar as duas. Vamos buscar a primeira. A primeira citação é referente a um documento que tinha a palavra mucosa no título. Eu vou encontrar o documento, seleciono ele, vamos ver, pode ser esse aqui. Clico nele e dou OK. Eu inseri a primeira citação. Vamos inserir a segunda citação. Clico em Insert Citation, mucosa também, para ficar parecido, né? E aí eu vou selecionar o segundo documento e clico em OK. Só que tá faltando eu fazer a mesclagem dessas duas citações para compor essa dupla citação, correto? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essas duas citações. Quando você seleciona algo, né, num documento, você tem que manter o botão esquerdo do mouse pressionado para que essa seleção acontecer, não é isso? E aí, depois que você terminar efetivamente de selecionar, você solta o botão esquerdo do seu mouse. E o que vai acontecer? Aquele botão que lá em cima se chamava Insert Citation, ele vira Merge Citation, de juntar as citações, tá? De mesclar as citações. Eu vou clicar em Merge Citations e ele faz a minha dupla citação. Se eu quiser inserir uma citação sem ter que necessariamente colocar uma informação aqui nessa caixinha, eu posso. Não preciso colocar nada na caixinha, então. Bastaria eu clicar no botão Go to Mendeley. Ele vai abrir essa biblioteca Mendeley. Você pode selecionar um ou mais documentos, um documento desse. Pode ser um documento que esteja no grupo, tá? Então, vou colocar aqui, vou abrir o grupo. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho que inserir a citação lá referente a esse documento aqui, ó, tá? Eu tô com o mouse em cima dele. Eu vou selecionar o documento e lá na barra de botões eu vou clicar no botão Cite, que tem o símbolo das aspinhas, né, entrada dupla de aspas, tá? E aí a gente vai inserir a citação. Se você quiser, né, inserir uma citação indireta, tipo, segundo Smith. Smith é o nome do autor, tá? Eu quero falar com as minhas palavras o que esse autor está falando. E no estilo APA, 7ª edição, para compor essa citação indireta, eu preciso que venha somente entre parênteses o ano. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Insert Citation, busco o documento, como vocês já ficaram acostumados, né? E como eu sei que eu só tenho um documento desse autor, não me custa nada digitar também o sobrenome dele. Eu encontro um documento que eu tenho, que o autor é Abir Smith. Feito isso, eu não vou agora clicar em OK,
Se eu clico em OK, eu vou inserir uma citação direta, que é o que a gente fez antes. Eu não quero isso. Quero inserir uma citação indireta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apagar tudo isso que você está vendo aqui, que está tarjado em azul. Esse search for additional reference, você vai apagar. Do lado do 2020 também tem um ponto e vírgula, que você também vai apagar. E aí, o que acontece? A gente visualiza aqui uma caixinha para que você possa editar essa citação, tá? Então, você poderia, por exemplo, se fosse a situação, adicionar uma página, perdão, eu cliquei sem querer, tá? Vamos lá de novo. Eu me desconcentrei aqui, calma aí. Você poderia nem precisava apagar, tá? Eu poderia corrigir ali, mas só pra gente seguir do mesmo ponto. Então, apago o que tá em azul, apago o ponto e vírgula. Eu poderia aqui inserir uma página, tá? Se fosse o caso. Poderia adicionar um prefixo, um sufixo, fazer edição dessa citação, tá? No caso, eu queria te mostrar aqui, que se eu clicar no botão, nessa caixinha, melhor dizendo, Suppress Author, eu suprimo o nome do autor, ou seja, eu omito dentro da citação o nome do autor. E quando eu clico em OK, vem só o 2020, tá bom? Simples assim. Quero inserir com vocês as referências, dei uns exemplos, né, de inserção de citação. Deixa eu só apagar aqui, botar um pedacinho, um espacinho ali. E agora eu quero inserir as referências com vocês e no final te ensino a mudar de estilo, tá? Para eu inserir as referências correspondentes a essas citações que eu inseri, basta eu ir no campo do Mendeley e clicar em Insert Bibliography. E pronto. Eu tenho a listagem de referências aqui que foi colocada para mim. Bem, tudo aqui está no estilo A para 7ª edição, correto? E se eu quiser mudar de estilo, o que eu vou fazer? Eu venho aqui de estilo, você vai escolher o estilo que você quer. O estilo que você quer está nessa primeira listagem? Ah, tá. O estilo que eu quero é I3E. Você vai selecionar o I3E e as citações e as referências mudam para I3E. Se o estilo que você quer não está nessa primeira listagem, você vai ter que vir aqui em Mais Estilos, em More Styles. Vai ter uma caixinha aberta para você. Você já viu essa caixinha lá no início? Enfim, essa caixinha aberta para você e tem algumas abas. A primeira aba é a aba de instalados. Essa aba, ela serve para que você procure aqui um estilo. Então, antes de você se desesperar e querer instalar alguma coisa, dá uma olhada se o estilo já não está pré-instaladinho ali por trás, tá? Eu quero, por exemplo, o estilo Science. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se vai que o Science já está aqui instalado, me elimina o trabalho de ter que instalar ele. Então, vamos procurar Science. Eu encontro aqui, ó, estilo Science. Eu quero usar esse estilo. Eu seleciono ele, clico sobre ele, e em seguida eu clico no botão Use this style, usar este estilo. Ele vai dizer para mim que está selecionado, perfeito. Clico em Done, feito, tudo ok. E aí tudo muda para estilo Science. O estilo que eu quero não está aqui nessa primeira listagem. Opa! E se não está aqui no Mais Estilos, na aba de instalados, aí eu vou ter mesmo que instalar. Para instalar os estilos e digitar aqui o nome do estilo que eu quero, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu quero um estilo, não sei nem se eu já tenho ele instalado, eu uso ele sempre de exemplo, que o nome dele é Biological Control, o estilo de uma revista. Já tem, tudo bem, não tem problema. Quero Biological Conservation, então eu digitaria aqui, Conservation. Eu vou selecionar este estilo, clicar no botão Install para instalar. Vai dizer que está instalado. Se eu quero usar esse estilo agora, eu vou na aba de instalados, procuro aí esse estilo Biological Conservation que eu acabei de instalar, seleciono ele e clico em Use this style. Ele vai dizer para mim que está selecionado, eu dou Done e tudo muda de novo, só que para um outro estilo agora, Biological Conservation, tá? Bem,
O que eu fiz com Biological Conservation, você vai fazer com a ABNT. Você vai em More Styles, Get More Styles, digita ABNT. Só cuidado, que aqui tem um montão de estilo ABNT, tá? Qual desses você vai usar? Não sei. O que você vai usar é o que a biblioteca te orienta a usar, que é o padrão para sua instituição, tá? O que eu consigo te falar é que dentre esses estilos está em meu conhecimento que temos um estilo que está seguindo a última atualização da norma ABNT, que é um estilo que foi gentilmente colocado, inserido aqui pelo Tiago, da Escola de Comunicações e Artes da USP, tá? E está seguindo, então, essa última atualização. Então, se você precisar, você tem o estilo Universidade de São Paulo, tracinho, Escola de Comunicações e Artes, tracinho ABNT, tá bom? Eu já tenho ele instalado, então eu vou mostrar para vocês esse estilo. Eu vou baixar aqui, ele é o último estilo que eu tenho, eu seleciono ele, clico em Use this style, tá selecionado, aí eu posso dar Done, e pronto. A ABNT disponível para vocês, tá bom? Simples assim. Preciso que vocês tenham um certo cuidado no momento de salvar esse documento, tá? Por que esse documento, ele me obedece quando eu peço para mudar de estilo? Isso acontece porque tem macros rodando nesse documento. E eu preciso salvar esse documento com cuidado. Como que eu vou salvar esse documento? Tem uma outra forma de fazer, que é lá pelo salvar como, etc. Mas eu nunca te conto essa forma porque você vai se enrolar, tá? Então eu prefiro tentar de uma forma mais didática, te fazer entender a necessidade de salvar corretamente e onde você salvar, porque vai ser mais fácil. No plugin do Mendeley, temos uma opção chamada Export As, tá? E aí, quando você clica em Export As, tem duas opções, Compatible with LibreOffice e Without Mendeley Fields. Qual dessas que você vai selecionar? Todas as duas, você não tem escolha. Compatible with LibreOffice é a versão do documento com as macros, é a sua matriz. Você precisa guardar a versão Compatible with LibreOffice. Por quê? Se você terminou o documento agora, mas daqui a 5 dias você precisar fazer uma alteração nesse documento, mudar de estilo, inserir uma nova citação, o documento só vai te obedecer se ele estiver numa versão com macros. Então, a versão com macros é a sua matriz, você tem que guardar, para o caso de você precisar fazer qualquer alteração. A versão Without Mendeley Fields, você vai utilizar para mandar esse documento para uma outra pessoa. Se você for mandar esse documento para o seu orientador ou lá para a revista que você está submetendo o seu trabalho, você vai mandar a versão sem os campos do Mendeley, tirando essas macros. Essa semana recebi um e-mail de uma pessoa me pedindo ajuda porque tinha salvado errado e a revista voltou, o corpo editorial da revista mandou o artigo de novo para o autor, pedindo para que ele desvinculasse os campos do Mendeley, porque nessa vinculação chegou lá e as citações ficaram todas emboladas, porque o documento vai rodando macro, não encontra macro e aí, enfim, não aparecem as citações direitinhas as referências. Por isso que, se você for mandar para o seu orientador ou for mandar para a revista, manda a versão sem macros, without Mendeley Fields. O meu orientador falou para mim o seguinte, olha, tem que corrigir aqui, 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 aqui. Dá seu jeito aí, meu filho. Você vai ter que fazer o seguinte, pega a sua versão com macros, abre ela, faz a correção que o seu orientador te mandou fazer, e depois que você fizer a correção, o que você vai fazer? Você vai salvar uma nova versão com macros e salvar uma nova versão sem macros para mandar sem macros para o seu orientador e falar, orientador, aqui, ó, fiz o trabalho que você me mandou. E vai ser sucessivamente assim até terminar a última versão. Se você perder a versão com macros, não vai ter como fazer modificação depois de estilo, inserção de novas citações. O documento não vai te obedecer, tá bom? Toma cuidado com isso. Preste atenção também que algumas versões de Word, elas apresentam uma instabilidade com o Mendeley Cytomatic, que é esse plugin que eu fui usando com vocês. Então, se você tiver uma das seguintes versões do Word que eu vou falar, preste atenção que você provavelmente vai precisar utilizar um plugin alternativo, chamado Mendeley Site. Se você tiver Office 365, Word Online, Word para iPad ou o Word 2016, 2019, fica atento.
Primeiro, você tenta instalar o Mendeley Site-O-Matic. Mais uma vez, o caminho. Mendeley Desktop, menu Ferramentas e Install MS Word Plugin. Se não conseguir, o que você vai fazer? Você vai ter que instalar o Mendeley Site, que é um plugin alternativo, que faz a mesma coisa que o Mendeley Site-O-Matic, tá? Eu ali, inclusive, acho que ele é mais fácil. Mas, enfim, é só a minha opinião. E aí, o que você vai fazer? Para obter o Mendeley Site, você vai abrir o Mendeley Desktop, vai clicar no menu Tools e vai clicar em Get Mendeley Site, tá? E aí você vai para uma página da Microsoft Source App para que você obtenha esse Mendeley Site aqui, tá bom? O certo, se você tem uma dessas versões que eu te falei, é que você só tenha um desses plugins, tá bom? Até porque eles não podem ser usados juntos. Ou seja, eu não posso inserir uma citação por um e depois uma outra citação pelo outro. Isso não pode. Por que eu tenho os dois? Primeiro, porque eu tenho o Office 365, e aí ele é compatível com o Mendeley Site, tá? E eu tenho o Mendeley Site-O-Matic porque eu preciso mostrar para vocês o funcionamento dele. Por isso que eu tenho os dois. Mas o certo é que você tenha um só. Se você tem uma dessas versões e já conseguiu associar o Mendeley Site-O-Matic, ok, pronto, esquece o Mendeley Site. Se você não conseguir, aí você vai lá e adiciona o Mendeley Site, tá bom? Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Deixa eu responder as perguntas para ver o que a gente tem aqui de curiosidade de vocês. Cristiane me pergunta, se eu já tiver 5 grupos, há a possibilidade de apagar um desses para criar um novo? Sim, Cristiane. Para apagar um grupo, basta você vir e fazer o seguinte. Vir aqui no grupo, seleciona o grupo clicando com o botão direito do mouse sobre ele e pede para remover o grupo. E aí eu tava com, eram 5 grupos que eu tinha, perdi um porque agora só tem 4 porque eu já criei um grupo privado. E aí agora eu peço para remover o grupo, peço para deletar, confirmo e eu volto a ter 5 grupos possíveis de ser criados. Daqui a pouco ele vai apagar e volta a ter 5 grupos, tá bom? Orestes me fala, na verdade, que sugere para mim a da URGS, que está atualizada. Deixa eu ver, Orestes, qual é? Se tem mais de uma da URGS. É muito bom saber. Essa da USP, eu fiquei sabendo porque o pessoal da biblioteca me comentou que essa estava atualizada. Tem 2 aqui, completa e abreviada. Deixa eu até olhar a data, aqui só está aparecendo os nomezinhos deles. Mas eu vou dar 12 de maio aqui, ó, da Bárbara. Beleza, eu vou dar uma olhada nesses 3 aqui. Tem o completo, tem autoria completa, autoria abreviada. Bom saber que tem outros estilos aqui também igualmente atualizados. Valeu pela informação, Orestes. É muito bom saber essas coisas, né? Como eu não fico usando a BNT toda hora, aí eu não consigo, às vezes não dá para saber qual que está atualizado ou não, quando as instituições não comentam ou quem inseriu não comenta. Caroline me pergunta, é possível criar estilos, por exemplo, para adequar uma revista com as próprias características que tiverem da ABNT? Então, Caroline, tem como sim. Foi aquele caminho que eu falei pro Orestes, tá? Você vem aqui no Mendeley Desktop, vem no menu View, na opção Citation Style, vem aqui em mais estilos, muito parecido com o que a gente faz no plugin, né? Na verdade, a gente chega no mesmo lugar. E aqui nessas abas, você tem o About. Aqui tem alguma informação, tem algumas páginas, alguma informação a respeito para chegar lá no CSL Editor. E se você tiver alguma dúvida sobre ele, é bacana você também ir lá na página de suporte do Mendeley. Aí você digita CSL Editor, calma aí que ele vai abrir. Enquanto isso, vou colocar no chat, tá, Caroline? E aí você digita aqui, CSL Editor. E você vai ter um montão de coisinha que eles respondem de perguntinhas aqui e tal. Como que eu crio, edito citações, tá? E aí, se tiver alguma informação que você precise, que não tá aqui, aí você manda um e-mail lá mais uma vez, deixa eu colocar no chat, suporte@mendeley.com. Sendo sincera, eu nunca criei um estilo, então não sou a melhor pessoa para te falar esse processo, tá? Mas eu sei que esse é o caminho que os usuários têm que fazer para poder inserir um novo estilo, tá bom? Caroline me pergunta, a exportação para PDF precisa ser feita duplamente também ou ela pode ser salva diretamente sem as macros? Pode ser salva diretamente sem as macros. Se você vai para a última versão do seu trabalho, que você tem que estar lá em PDF, você pode inclusive ir no arquivo, salvar como e salvar em PDF.
Esse processo de salvar com macro ou sem macro, tá? Você vai precisar ter essa exportação por aqui no Word para que, tendo as macros, você possa fazer alteração depois, tá bom, Caroline? Ana Cláudia me pergunta, eu consigo lançar essas referências trabalhando com o Google Doc? Não, Ana Cláudia, não tem essa integração entre o plugin do Mendeley e o Google Docs. Ainda não. Os usuários pedem muito isso. Então, eu acredito que a equipe esteja trabalhando nessa possibilidade. Mas até então, não. Tá bom, Ana Cláudia? Kelly me pergunta. Oi, Kelly. Quando eu uso aquela parte do Export As que você explicou, o documento sai em PDF, certo? Não, o documento sai em PDF, não. Vou te mostrar o que acontece. Vim aqui, ó. Eu tenho 2 documentos aqui, só um pouquinho. Que é o mesmo documento, só que uma versão é com macro e a outra sem macro. Essa ODT sem macro. ODT é sem macro. E DocX é com macro. Os dois é o Word. A versão sem macro fica assim, ó. Se eu vier aqui na versão sem macro e pedir para mudar de estilo, nada acontece. Nada. Mas se eu abrir a versão com macro, DocX, é o mesmo documento, e eu vier aqui pedir para mudar de estilo, ele vai me permitir. Aqui ele está me indicando, porque esse documento eu criei há muito tempo. E algumas das referências eu tirei, já apaguei da minha biblioteca. Mas eu dou OK e ele vai mudando o estilo que eu quiser, tá bom? Isso só é possível porque tem macro. Nas 2 versões fica salvo um documento Word. E se você quiser depois ir lá, arquivos, salvar como PDF, maravilha, você pode salvar em PDF, tá bom? Sérgio me pergunta, e como fazer a referência para o LaTeX? Pessoal do LaTeX. O que a gente tem aqui, tá? O que eu sei de integração com o LaTeX, você pode fazer a exportação de todos esses documentos para o LaTeX, tá? Porque a exportação da biblioteca, dos documentos, ele vai com um arquivo único formato .bib, por isso que é compatível. E para fazer a citação lá, você precisa de um formato de citação correspondente no LaTeX, né? Como que você vai conseguir isso? Esse documento aqui, por exemplo, ó, quando eu clico sobre ele com o botão direito do meu mouse, a gente vai ter uma opção chamada Copy As. E aí eu vou ter aqui a possibilidade de copiar o comando nessa citação aí, LaTeX, o comando para essa citação ser inserida lá, tá bom? Mas sendo muito sincera contigo, não sou usuária do LaTeX, então não conheço muito desse procedimento, não. Mas eu sei que isso é possível ser feito, tá bom? Pessoal, era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida em sequência, me manda um e-mail. Se eu não souber responder sua dúvida, porque, claro, eu sei bastante coisa de Mendeley, mas não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. Sempre tem algum detalhe que a gente não desconhece e tal. Mas se eu souber, te respondo. Se eu não souber, eu te ligo com alguém que saiba mais do que eu para poder te responder, tá bom? E a gente junto aprende aí um pouquinho mais. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim no a.b.silva@elsevier.com. Vai ser um super prazer de atender por esse e-mail. Vocês vão receber certificado, receber a gravação vai ser compartilhada, como a Luísa falou, com o sistema de bibliotecas da UDESC, que vai ficar disponível para vocês. E o material completíssimo que eu tenho sobre Mendeley, com a indicação de todas as telas, onde você clica para fazer cada coisa, vocês vão ter acesso sim. Como que isso vai ser feito? Até amanhã eu vou estar cadastrando no Zoom um e-mail de disparo automático. E o que vai acontecer? Vocês vão receber, então, um e-mail, tá? Até o sábado, tá bom? Onde vai ter alguns links. O primeiro link é um link que eu vou pedir gentilmente que vocês não ignorem ele. O primeiro link do e-mail é um link para você avaliar o treinamento. Então, gasta 2 minutinhos do seu dia comigo, por favor. É muito importante para as minhas métricas que vocês avaliem. Em sequência, no mesmo e-mail, vai vir um link e um código. Você vai usar esse link e esse código para acessar o seu certificado. E, eu tenho aqui. Vai chegar para vocês esse link aqui, tá bom? E aí você vai chegar aqui,
vai colocar o código que eu te indicar no e-mail e depois vai pedir para você fazer o login com a sua continha Mendeley, tá? Com seu e-mail e senha dessa conta Elsevier que você usa para logar no Mendeley. Feito isso, vai ser gerado para você o seu certificado. E aquele mesmo link do questionário, né, fica disponível aqui para que vocês façam, respondam o questionário, tá bom? Lá na página do certificado, só para mostrar, aqui embaixo tem um material em PDF que eu coloquei para vocês, que é completinho sobre o uso do Mendeley, tá bom? Mas se tiver qualquer dúvida, me manda um e-mail, que vai ser um super prazer. Foi muito legal estar com vocês nessas 3 sessões, tá? Aprendo muito com vocês também, com as perguntas de vocês. Se precisar de qualquer coisa, só mandar um e-mail. Fiquem bem, se cuidem. Quero agradecer formalmente a Luísa e ao Sistema de Bibliotecas da UDESC pela oportunidade de estar com vocês. Espero que a gente repita essas sessões em próximas oportunidades. Tchau, pessoal. Se cuidem. Até a próxima.